Meu nome é Lara Rosa Meireles Barros. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, defendida no programa de pós-graduação em antropologia da UFBA. A pesquisa é denominada Entre A e Babás, experiência de mulheres no culto de Baba Egum. Minha pesquisa ela foi defendida em outubro do ano passado. Eu ingressei no mestrado em 2018, né? Sou da turma de 2018. É uma pesquisa na interface entre religiões de matriz africana, gênero, e tem algumas. Meu campo, né, de pesquisa foi feito na ilha de Taparica e com terreiros também na ilha, e com pessoas que residem na ilha. Então, é um pouco disso que eu vou falar para vocês. Eu não vou adiantar tudo, porque acho que tem algumas coisas que eu preciso explicar, né, antes de falar um pouco da pesquisa em si. E é isso. Vou começar a projetar agora. Como eu tinha falado para vocês, né, uma pesquisa de mestrado. Eu fui orientada pelo professor doutor Marcelo Moura Mello, que é do programa de antropologia da UFBA. E eu fui bolsista da FAPESB durante a minha pesquisa, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. Bom, eu vou contar para vocês um pouco como é que foi, né, minha chegada na Baía de Todos os Santos e como é que foram as caminhadas dessa pesquisa. Essa foto é uma foto tirada por uma interlocutora de pesquisa, sou eu aqui, né, digitando no celular, que era uma das formas que eu fazia os registros da pesquisa. O que acontece? Eu sou formada no bacharelado interdisciplinar em Humanidades da UFBA, me formei no ano de 2016 e ingressei no curso de Ciências Sociais. Eu já fazia, né, iniciação científica na área de Sociologia, trabalhava com arquivos digitais, tinha experiência com pesquisa acadêmica e comecei a me interessar por candomblé, né, comecei a pesquisar um pouco dentro do curso de Ciências Sociais e a me interessar por presentes de Iemanjá no Brasil. A partir de um trabalho que eu fiz com um professor, que depois se tornou meu orientador, o professor Marcelo, eu passei a integrar o grupo de pesquisa dele, né? E à época eles estavam muito interessados em discutir sobre entidades espirituais, né? O professor Marcelo tem uma pesquisa que não é no Brasil, mas tinham outros orientandos dele, né, que pesquisavam candomblé, marujo. Então a gente teve um debate muito legal. E a partir dessa minha experiência com o presente de Iemanjá, eu me interessei pelo presente das águas, que é realizado lá na ilha, pelo terreiro Abolá, que é um terreiro de culto de Baba Egum, que eu já vou explicar mais ou menos para vocês. Então, eu também tenho, né, na minha trajetória pessoal, uma passagem, né, pela ilha. Minha família da minha avó materna é da ilha, eu vivi na ilha de Taparica, então tenho caminhadas afetivas e também religiosas, né? Sou iniciada num terreiro de candomblé, o Oxaloiá, que é dirigido pelo Babalorixá Júlio Braga, que também é uma pessoa muito ligada, tanto por sua pesquisa como antropólogo à ilha, quanto pessoalmente, quanto religiosamente. Então, teve todas essas confluências, né, que a gente chama na antropologia para essa pesquisa. Essa foto aqui que está aparecendo para vocês é um Baba Egum, né, que é uma entidade cultuada dentro dos cultos de Baba Egum, é Baba Boulá, é o patrono do terreiro, a Boulá, em um mural feito por Caribé, que fica aqui na cidade de Salvador. Então, dentro desse escopo, né, das religiões afro-brasileiras, há uma aproximação entre as várias que se chama de nações, né, dentro do candomblé. São religiões que são formadas no Brasil, muito influenciadas pela diáspora africana no período de escravização. E a ilha de Taparica, né, como eu falo ilha, é um termo, né, das minhas interlocutoras de pesquisa e das pessoas da ilha, né, vocês entendem, a ilha de Taparica. Tem uma marca forte também, né, do período de escravização, de pessoas negras, na região e no Brasil como um todo.
Então, a ilha, ela é um lugar muito importante, né, para pensar os cultos de Baba Yaga, que é onde se iniciam, né, já tinha outros lugares, hoje tem no Brasil todo, mas é um lugar muito importante, onde uma das famílias mais prestigiadas começaram a cultuar, né, que é a família Daniel de Paula, dirigente de terreiros, que já fizeram vários, que se chama de raízes, né, dentro das religiões afro-brasileiras. E aí, tem toda uma história, né, da formação desse culto, com terreiros antigos que se fecharam, depois abriram outros. E assim, dando um plano geral para vocês, o culto de Baba Yaga, se a gente fosse diferenciar das outras religiões como o Candomblé, é um culto que ele é especializado no cuidado com a morte, com o morrer das pessoas que são iniciadas ou que têm alguma relação com esse culto. Eles acabam também cuidando, né, dessa faceta da morte relacionada ao candomblé, né? Alguns terreiros de candomblé têm também cultos a Baba Yaga. Então, Baba Yaga é um nome, né, que eu intitulo, que é também uma religião. O culto é o nome oficial, tá, gente? Mas é uma religião juridicamente reconhecida, com terreiros reconhecidos no Brasil. A Boa é reconhecido pelo IPAC, também tem terreiro, ou pelo IFAM, também tem terreiros reconhecidos, né, pelo IPAC. E para vocês entenderem, né, os sacerdotes desse culto, eles são chamados de ogés. Quando eles estão nos estados iniciais, né, que eles passam por um processo de iniciação, eles são chamados de amoixãs. E dentro dessa religião, as mulheres elas não se iniciam para o sacerdócio, elas não se tornam sacerdotisas, como acontece no candomblé, né, que tanto tem babalorixás quanto ialorixás, mães e pais de santo. Isso não acontece no culto de Baba Yaga. Mas as mulheres elas recebem o que se chama de postos, né, de várias denominações, várias categorias de postos. E dentro dessa faceta, né, desse cuidado com a morte, há uma série também de entidades espirituais que são próprias desse culto. Os babaiguns, como eu comecei falando com vocês, né, o mural do Babá lá, eles também passam, né, por processos de transformação após a morte. O que é assim? O que se chama de Egum, né, que tem essa corruptela, né, Babá Egum, ele é uma parte de todas as pessoas dentro da concepção, né, de pessoa e de universo das religiões afro-brasileiras, em especial aqui o candomblé e o culto de Baba Yaga, que existem, digamos assim, muitas nuances, né? Existem várias nações no Brasil, não dá para falar de todas, né, para generalizar. Então, o Egum, ele poderia ser correlacionado com o que o catolicismo entende como a alma, né, o espírito da pessoa, ele é uma parte da pessoa. E após a morte, existem cuidados específicos para cuidar dessa parte da pessoa. E aí que o culto de Baba Yaga, ele é um especialista em lidar com isso. E os espíritos, os eguns desses sacerdotes, eles passam por uma série de processos de transformação quando esses sacerdotes morrem. Eles têm vários rituais, né, procedimentais, eu não vou entrar tanto com vocês, mas dentro disso tem os aparacais, que também são um estágio que o Egum passa, né, de transformação, para depois se tornar Baba Yaga, que é mais ou menos quando ele vem com essa roupa, né, que vocês estão vendo aí. Há uma mudança, né, de roupa. Eles chamam de sopro, né, de vento, vem nessa roupa, habita essa roupa, pode se comunicar com as pessoas, pode dançar, ele fala, né, em Urubá, dá conselhos para as pessoas, familiares. Existem também os mandus, as manduas e as yamins. Essas últimas são relacionadas a espíritos femininos, né? Existem alguns espíritos de mulheres, algumas mulheres importantes do culto, né, que se tornam após a morte, os espíritos delas podem retornar, né? O egum delas pode retornar. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho, né, sobre o que foi, né, essa pesquisa. Essa é uma foto real, uma foto da Marisa Viana, de um trabalho que ela fez, né, no culto de Baba Yaga. Tem várias mulheres, né, várias pessoas, em maioria mulheres, tem um Baba Yaga abençoando, né, uma mulher aqui do culto.
Bom, minha pesquisa, ela acabou se transformando, né, no processo. Quando eu fiz meu projeto para entrar no mestrado, eu estava interessada no presente das águas, só que eu me iniciei, né, ao mesmo tempo, eu me iniciei no Candomblé no mesmo momento que eu iniciei a minha pesquisa, né, que eu entrei no mestrado. E aí tem certas restrições relacionadas à iniciação no Candomblé com o culto de Baba Yaga. E aí, nesse processo, eu fiz muitas leituras, né? Não podia ir tanto a campo, então eu fiz muitas leituras, fiz algumas aproximações, algumas interlocuções e acabei mudando um pouco o meu projeto. Então, meu projeto, assim, ao final, ele tem mais ou menos esse recorte, né? As experiências de mulheres e as relações delas com os espíritos ancestrais no culto de Babegum, na localidade de Itaparica. Eu fiz pesquisas, eu visitei vários terreiros, mas assim, eu fiz pesquisa, né? Acompanhei rituais, acompanhei atividades do dia a dia com mulheres em três terreiros: o Omonilé, o Obaladei e o terreiro do Iloquiobé, na ilha de Itaparica. Eu trabalhei com levantamento bibliográfico, que é um processo que a gente vai mapear, né? Tudo que foi escrito sobre aquilo que a gente quer pesquisar. A gente vai mapear, vai ler, vai entender o que já foi feito, né? Em que momento é que está esse campo de pesquisa, digamos assim. E eu trabalhei com observação participante. Vocês me veem lá nela, naquela primeira foto, né? Vestida, né? Com indumentárias do Candomblé, porque eu fiquei muito nessa interface entre pesquisadora e também Iaô, recém-iniciada no Candomblé. Eu me aproximei muito, né, de pessoas que eram do meu terreiro aqui em Salvador, lá do Axaloiá, mas que também eram da ilha. Então, elas foram, né, cruciais para a minha pesquisa. Em antropologia tem um termo, né, que a gente fala que eu falo que elas são minhas madrinhas de pesquisa, né, elas abriram o campo, me auxiliaram muito, me acompanharam durante todo o processo. Trabalho também com histórias de família, né? Quem são elas? São do Candomblé, não são? Os familiares eram do culto de Baba Yaga, porque tem essa característica muito forte no culto de Baba Yaga, que a questão que os Baba Yaguns, né, esses espíritos, muitas vezes eles são parentes das pessoas que estão vivas e são cultuadas por seus parentes. São chamados de ancestrais, né, das pessoas, vocês já devem, não sei se vocês já ouviram, mas tem uma denominação muito comum, que é culto aos ancestrais. Bom, em relação à antropologia, eu dialogo, né, com alguns conceitos, algumas ideias dentro da disciplina. Eu vou começar pelo final, né? Eu sou muito tocada por um determinado campo, assim, da antropologia, que a gente chama de antropologia feminista, né? Que é uma área da antropologia que historicamente trouxe muitas reflexões para a disciplina. E apesar de eu não trabalhar só com ela, são teorias que me tocam muito, assim, enquanto pesquisadora. E uma das questões colocadas por essa área da antropologia é pensar o gênero, as relações, né, de homem e mulheres, de acordo com como os grupos sociais, como determinada comunidade entende as diferenças de gênero. Não necessariamente entendem várias coisas, mas inclusive as concepções de gênero e pensar um pouco em cima desses conceitos, né, das próprias pessoas. Está muito interessada nas miudezas, né, de como as pessoas entendem, como elas pensam, como é que elas vivem. Então, eu também trabalho com o conceito da antropologia, que é o conceito de participação, que é um conceito bem antigo. Não trabalho com as acepções antigas, né, mas esse conceito ele tem muita influência no que foi feito em relação ao candomblé, né, que digamos assim, que você tentar, teoricamente, pensar o que é que implica que todas as coisas, todos os seres, inclusive os espíritos, eles estão participando da vida humana. E os humanos reconhecem, né, essa participação e esse diálogo. E é o que acontece em muitas religiões, inclusive no culto de Baba Yaga, né? Há uma vivência, uma experiência que considera a existência dos espíritos. A gente não trabalha com ideias de que é uma crença, que é irreal, que é da cabeça das pessoas. A gente não trabalha assim.
A gente trabalha realmente com as pessoas, né? Procurando dialogar com elas e como elas compreendem a realidade, as constroem, as vivenciam, as teorizam. Então, eu também trabalho com a ideia de feitura, né, de iniciação e de desfazer nas religiões afro-brasileiras, porque é um culto relacionado à morte. Como eu falei para você, tem toda uma concepção, né, de como é que a pessoa se forma. Eu não comentei isso, né, mas não comentei mais ou menos. Os sacerdotes, eles se iniciam, né, então eles têm um processo iniciático. As mulheres, elas recebem postos, então elas também passam por um processo. E também, depois da morte, tem esse desfazer para poder cuidar das várias partes, digamos assim, que compõem a pessoa dentro dessas religiões. Eu trabalho também com conceitos de relação e relacionalidade para pensar o parentesco e pensar esses imbricamentos entre pessoas e espíritos, né, que é um conceito que fala um pouco sobre você estar implicado, né, um na vida do outro. O que é ser parente de alguém? O que é ter um compromisso, né, com uma pessoa? A antropologia, ela pensa muito, né, na profundidade desses laços, que não são só laços de sangue, laços de casamento. Tem uma série de nuances aí. E aí, para pensar isso dentro das religiões afro-brasileiras, eu trabalho, né, com ideias da professora Miriam Rabelo, de algumas outras pesquisadoras também, sobre a questão da ética do cuidado, né? Então, é um pouco discutir que você está implicado ali no cuidar com o outro, mas que esse outro também está implicado no cuidar com você. Então, a gente pensa um pouco a ideia de enredo, que é um conceito bem presente no candomblé, mas que também é pensado teoricamente, que é essa história, né, de presença mútua de pessoas, espíritos, orixás, ancestrais, a ideia de que também há momentos de desavença, rupturas, estranhamentos nessas relações. Um pouco isso. E aí eu já parto um pouco para a pesquisa, né? Eu dividi a dissertação entre minha pesquisa relacionada aos terreiros, é uma pesquisa etnográfica, então tem um capítulo etnográfico onde eu descrevo do meu olhar, a partir do meu lugar, né, o que foi que eu vivenciei como pesquisadora com as minhas interlocutoras. Então, eu descrevo festas e rituais nos 3 terreiros nesse meu capítulo. E o que assim, que aparece, né, de mais proeminente? Que há uma intensidade na participação das mulheres no terreiro. Se o meu levantamento bibliográfico, se o que eu escutava das pessoas era que as mulheres elas tinham um lugar menos importante porque elas não se iniciavam, a partir dessa pesquisa etnográfica e também desse campo que eu fiz, né? Como eu falei para vocês, eu acompanhei várias coisas, conversei e acompanhei rituais e o dia a dia. Eu cheguei nessa ideia, né, que há uma intensidade na participação. Então, as mulheres participam da organização dos terreiros, orientam toda a parte da cozinha, ritual, fazem a manutenção dos espaços, cuidam da arrecadação de fundos, doações, também participam de rituais, né, os rituais de iniciação, os rituais de posto, a xexê, que são rituais pós-morte, o acu, que é o que eu tinha falado para vocês dos aparacás, né, quando o Egum pode vir com a paracá, e as festas, né, que ocasionalmente eles fazem festas aos ancestrais dos terreiros. Essa foto é uma oferenda, né, feita para um Baba Egum, que chama Ossé. Eu também identifiquei que elas fazem parte, as mulheres do culto de Baba Egum, de grupos específicos. Então, ocasionalmente elas são chamadas de filha da casa e também são chamadas de obirins, né, que abarca essas mulheres. Então, elas também desenvolvem uma série de habilidades nessa sua experiência com o culto, que são as habilidades de cantar. Elas cantam em Yorubá para os espíritos quando elas são solicitadas, ou quando elas querem oferecer uma cantiga, elas dançam, elas fazem as rodas de santo, né, no início de todas as festividades, em alguns momentos específicos, elas respondem aos cantos, elas fazem as oferendas como os osséis, e elas se comunicam também em Yorubá, né. E aí tem esses 3 conceitos que também são fundamentais, que eu identifiquei com elas, né? Eram coisas que elas me diziam que chamavam muita atenção, que é essa ideia de que elas têm responsabilidade com os terreiros e com os espíritos,
que elas recebem de herança de outras mulheres postos, elas recebem de herança obrigações com o terreiro, e tem essa categoria trabalho, que é a ideia de que é importante o fazer para estar em contato com o terreiro e com os ancestrais. Bom, e uma ideia geral, né, é que há um circuito de cuidado recíproco entre os terreiros de Babá-Egum, as mulheres e os espíritos. Eles estão se cuidando mutuamente, né, em processos extremamente complexos que atravessam a vida dessas mulheres, atravessam a vida dos terreiros e também a trajetória dos espíritos. Bom, agora falando um pouco da segunda parte da pesquisa, eu também trabalhei com narrativas. E aí eu tinha muitas narrativas nos meus cadernos de campo, e também essa é uma categoria importante para a antropologia. Quando eu penso em religião, é a ideia de que os espíritos, eles também estão presentes nas narrativas, né? Quando você está narrando uma história que envolve uma entidade espiritual, aquilo também fala sobre elas, né? Sobre essas relações entre pessoas e espíritos. É, identifiquei algumas categorias, né, as categorias como aliança, que são esses momentos de encontro muito emblemático entre elas e as entidades espirituais. Identifiquei a categoria saúde, que eram quando as entidades faziam alguma coisa muito importante para a saúde delas ou de familiares. A categoria de ruptura, que eram quando aconteciam nessas narrativas algo que as afastavam do terreiro ou da entidade. E a categoria de revelação, que é quando os espíritos eles revelavam alguma coisa, né, muito importante para a vida daquela mulher. Na minha pesquisa apareceu, por exemplo, uma revelação de gravidez, uma série de outras coisas. Bom, e eu estava interessada em pensar também sobre o vínculo, né? O que que une, né, essas mulheres, o que que faz elas participarem do culto de Babá-Egum, já que elas não se iniciam, e isso é visto como uma coisa importante no culto, né? O fato das mulheres não se iniciarem faz com que as pessoas pensem um pouco que elas não têm muita importância ali. Na verdade, a minha pesquisa demonstra um pouco, a partir dessa experiência, nesses seis terreiros e com essas interlocutoras de pesquisa, que há, sim, né, uma importância muito grande delas. Então, eu identifiquei categorias como aliança, que são, que eu já tinha comentado com vocês, né, eventos que aproximam mulheres, né, e ancestrais, mulheres e espíritos. A categoria de afinidade, que é quando elas se casam, né, com algum sacerdote, passam a frequentar mais o culto, ou quando os sacerdotes se casam com elas, com lideranças importantes, porventura eles também podem se aproximar, tem um caso desse na minha pesquisa. E a questão do sangue, da consanguinidade, que é esse vínculo, pessoas que já têm na família, né, sacerdotes, mulheres que participavam do culto e que acabam dando continuidade. E aí, essa foto é de uma oferenda de uma interlocutora de pesquisa, que ela estava grávida à época, então esse balaio grande ela estava oferecendo para uma ancestral, o nome dela, e o pequenininho em nome do filho dela, na época ela estava grávida. É um ancestral relacionado à infância, né? Por isso tem toda essa coisa dos doces e tal. E aí eu identifico que as trajetórias, elas não são lineares, elas são extremamente dinâmicas, elas comportam, né, uma série de eventos, por exemplo, no caso dessa oferenda, né, uma gravidez, e podem, mesmo para as pessoas, né, que tem o sangue como uma coisa importante, depende de todo um trabalho, de uma frequência no terreiro, de realizar oferendas constantes aos espíritos para que essas relações elas aconteçam, se desenvolvam e continuem a se movimentar. Então, não é uma coisa parada, né, estanque. Bom, como considerações finais, né, dessa minha pesquisa, tem essa questão da presença e da participação das mulheres ser muito relevante nos terreiros de Babá-Egum. É muito grande, né, a quantidade de tarefas e de comprometimentos que elas têm com os terreiros. É interessante pensar, né, essa interação e essas relacionalidades delas com os espíritos, já que se mostrou uma hipótese de pesquisa, digamos assim, forte, né, que há uma correlação entre elas participarem dos terreiros, entre elas começarem a frequentar um culto, a partir de alguns eventos vividos com os espíritos. O parentesco de sangue, ele é muito importante, mas também o cuidado
é uma categoria muito relevante nesse dia a dia. Bom, e também tem a questão das hierarquias e das interdições, né? Tem toda uma concepção de gênero muito própria do culto. Como eu falei para vocês, tem essa questão da iniciação, que as mulheres não se iniciam, uma série de restrições, lugares que não se pode circular, coisas que não se pode fazer, jeitos, né, modos de se vestir. Nessa qual você tem várias mulheres de saia, né? Então, uma série de coisas. Eu acredito, né? Isso que eu sustento na pesquisa, que mesmo diante dessas interdições e dessas hierarquias, as mulheres elas estão vivenciando o culto de Baba Yaga. Então, elas circulam por variados espaços, elas se articulam com uma série de elementos do culto e tem uma vivência e uma experiência muito própria com os terreiros e com as entidades espirituais. Bom, agora eu deixei para o final essa provocação que vocês me mandaram, né? Uma das coisas que vocês me perguntaram no e-mail foi como minha pesquisa pode ser aplicada na educação básica em escolas da BTS. Eu queria só comentar, né, uma coisa assim com vocês, que em tudo que a gente faz, né, em termos de pesquisa dentro da universidade, ela tem uma finalidade de aplicação, né? Tem um conceito que é muito caro, as ciências naturais, biológicas, que é o conceito de ciência básica, ciência aplicada, né? E que muitas vezes a gente olha, né, para alguma coisa e a gente fala, isso aí não serve para nada, mas tem toda uma ideia, né, de como o conhecimento científico, como o diálogo científico, ele é feito dentro das universidades. Acho que isso é importante, porque eu estou dizendo isso também. Eu venho de um programa de pós-graduação que já figurou, né, em matérias jornalísticas, em listas, que diziam que a pesquisa desses colegas não tinha relevância. Então, muitas vezes, o olhar, né, de fora, de quem não conhece como se dá, né, esse campo, pode muitas vezes desmerecer, né, uma pesquisa, quando na verdade ela está dialogando com coisas que muitas vezes a gente não compreende muito bem. Então, não é fácil. É essencial, né, fazer o diálogo, fazer a divulgação científica, mas a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente pensa em pesquisas aplicadas, né. Hoje eu sou licencianda no curso de Ciências Sociais, faço parte do Residência Pedagógica, lá da UFPA, no campo da Sociologia, então também tenho essa preocupação, né, com a escola básica, com coisas que possam dialogar, e eu me pauto muito na ideia de que é possível dialogar o complexo. E muitas vezes, né, uma pesquisa, ela envolve muitas coisas, envolvem um campo de pesquisa, envolvem coisas que a gente não pode generalizar, né, ao extremo, e não é fácil, né, você dialogar sobre isso, porque as coisas demoram um tempo dentro da pesquisa acadêmica para se consolidarem, né, para você poder divulgar isso. Então, o que eu acho sobre isso? Eu acho que tem um ponto muito importante, que é a questão das pesquisas na ilha de Taparica, né? Hoje, ainda há poucas pesquisas sobre religião na ilha. Há poucas pesquisas sobre as religiões afro-brasileiras, sobre a história, né, dos cultos de Baba Yaga, que foram cultos que foram perseguidos na ilha, né? Tem uma reportagem histórica do Eduardo Daniel Paula sendo perseguido pela polícia, com sua esposa, Dona Margarida também. Então a gente tem uma história que é muito rica e não só história, a gente tem um presente que é muito rico. Então é muito importante valorizar, conhecer, preservar, respeitar essas religiões afro-brasileiras que têm um papel extremamente importante dentro dessas comunidades. Então acho que esse é um dos pontos. Outro ponto que é o meu foco, né, são as mulheres dentro do culto de Baba Yaga, né? Ampliar esses entendimentos sobre o papel dela é muito importante dentro da literatura, dentro do campo científico, mas também é importante que isso apareça, né? Não só em relação ao candomblé, que tem toda uma valorização, né, das mulheres, das yaorixás, que isso também apareça com relação ao culto de Baba Yaga, que eu acho que para eles já é muito presente, né? Mas eu acho que isso precisa figurar, né, como política pública, figurar como um assunto a ser debatido também dentro das escolas. E eu acho que é imprescindível, né, olhar principalmente para esses alunos da escola básica que convivem, né, com o culto de Baba Yaga, com os candomblés na Baía de Todos os Santos e pensar com eles sobre isso. Bom, é mais ou menos isso, gente. Aqui são meus contatos, caso vocês queiram dialogar, né, posteriormente.